Então, olá viva, estamos de volta e eu venho-vos dar aqui os significados para o novo baralho. Os que entram pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carla Maria, este canal está destinado a pessoas que gostem do tema esotérico, do tema de cartomância, adivinhação, etc. Eu comprei o baralho conforme já foi explicado no vídeo anterior, no vídeo 1, e pintei-o. E agora eu vou usar a partir de agora este baralho para os métodos de amor e para os métodos da vida cotidiana do geral. Os métodos de amor eu já explico em vídeos anteriores e já expliquei mais do que uma vez que não é só amor de paixão, de tesão, de namoro, é amor também do puro, do verdadeiro, amor de pai, de mãe, de filhos, etc. Tudo que envolve relacionamentos amorosos com o tema do amor. É possível usá-lo como amor de família, amor de amizade também. Mas o mais comum, esse baralho que eu preparei assim, foi para relacionamentos amorosos, trios amorosos, etc. Agora eu vou passar a este vídeo aula dando-vos o significado de cada deck de ouros, de espadas, de paus, de copas, e como podem ver os jokers vão entrar e eu decido neste jogo que os jokers vão ser Exu, Pombagira, ciganinhas ou ciganos. Vai depender da vossa intuição, vai depender no momento da consulta do que vocês escolhem ir consultar como tema, etc. E depois também vai depender se as cartas saem viradas ou não. O joker sozinho poderá significar uma pessoa de cabeça virada, viraram-lhe a cabeça, ou pode ser, por exemplo, a característica do dependurado, do enforcado. E o mesmo se passa com a figura feminina. Pode estar de cabeça virada, pode estar como uma característica de dependurada. Pode ser o enforcado, pode ser a enforcada. Estão a perceber? Estes jokers vocês vão usar então a partir de agora com estes significados. Vão depender do posicionamento, da posição em que se encontram no jogo e da intuição e das cartas próximas para poder interpretá-la. A pessoa, se isto sair ao lado da figura escolhida para a consulta, se for uma mulher ou se for um homem, poderia, por exemplo, aqui se fosse o consulente ao lado do joker feminino, poderia representar que a pessoa anda com um encosto afeminado, ou uma pombagira apoderou-se dele, e vice-versa, se for uma mulher com o joker do lado. Isto são complexos, são temas complexos, é uma complexidade. As cartas não significam apenas e literalmente estas coisas que eu aqui vos digo, significam muito mais, mas à medida que nós vamos jogando, que eu vou dando as aulas, vocês vão tomando nota e apontamentos sobre cada situação e o que é que poderá vir eventualmente a significar a carta. Então eu penso que pude me explicar com isto. Vocês decidem então se vão querer usar o joker. Se não quiserem usar o joker, não usam, é opcional, mas eu uso sim, eu uso, acho muito útil, porque às vezes vem
definir o caráter, a maneira de estar no momento ou no ciclo da consulta, ou no ciclo próximo, ou no ciclo passado, do comportamento da pessoa em questão. Tá bom? Vamos começar por copas. Ok. Como foi dito no vídeo anterior, eu aqui pedi desculpa porque o as tinha que estar em amarelo, uma parte, e outra vermelho. O as de copas significa coração. Coração significa amor. E todo tipo de amores, novamente. Amor de família, amor entre homem e mulher, entre homem e homem, mulher e mulher, entre pais e filhos, padrinhos, avós, etc. Mas também vai representar o lar e a família, sempre que estiver na parte do amarelo, que eu no vídeo anterior disse-vos que dividi as cartas entre amarelo e cor de laranja. E vocês depois, conforme a carta sai, usam o significado da carta do método que vocês estiverem a ler no momento. E aqui depois eu vou-vos explicar que vocês usam o padrão. Por exemplo, podem começar a embaralhar só com as cartas todas posicionadas em amarelo ou todas posicionadas em vermelho. Isso fica a vossa escolha. Ou não escolhem nenhuma posição e conforme a carta cai, vocês leem. Porque às vezes nós a puxar a carta inconscientemente podemos puxá-la, sair assim ou sair a carta assim. E vocês escolhem e decidem entre vocês ao acaso, conforme a carta é puxada. E quando nós puxamos a carta, nós, por exemplo, puxamos assim do avesso, não é? Com as costas, não sabemos a carta que vem. E às vezes puxamos assim, outras vezes puxamos assim e vice-versa. E por aí vai. Então, falando de copas, copas significa tudo isto que eu vos disse: a família, o lar, a casa, os imóveis, significa, portanto, o prédio. Pode significar muita coisa, mas a partir daqui vocês já veem que com o tema casa pode significar casa física, paredes, cimento, imobiliários, pode significar bens e raízes, prédios, edifícios, locais de trabalho, escolas, hospitais. Isso aí vai depender depois das cartas próximas, vai depender depois do tema da consulta. Se sair um problema de doença ao lado da carta da casa e da família, pode ser um familiar que adoece, mas devidamente, com equilíbrio, com harmonia, pode ser muita coisa. Isto quando sai copas pelo lado do amarelo, do claro. Também pode significar uma casa, por exemplo, de praia, uma casa de férias, um apartamento ou um departamento, depende se vocês são portugueses de Portugal ou das ex-colónias, ou se são portugueses do Brasil. É uma complexidade e é apenas um símbolo que vem aqui para vos despertar assim, na hora da consulta. Para vos despertar, é uma luz, e aí vocês depois trabalham a vossa intuição e o significado. Vão pôr as cartas como um puzzle, como se fossem uns detetives a estudar e a analisar a questão. Já no método vermelho, que vamos escolher para ser o método dos amores, das paixões, por isso eu escolhi o vermelho para as paixões, para o amor, para os relacionamentos. O coração não vai estar posicionado
ao contrário, neste sentido, apenas vocês têm que escolher então o coração que representa a paixão ou o amor virado. Vocês podem novamente vir com uma carta, vai ser difícil, e fazer família, casa, lar, amor. Fazem um coração. Não deve dar para ver muito bem porque o fundo é muito escuro, mas isto é só para vos auxiliar nas vossas consultas. No método, portanto, da paixão, o que é que esta carta quer dizer? Porque aqui nós estamos já a passar os significados para os dois métodos. No caso do vermelho, da paixão, vai significar a vergonha, o constrangimento, o escândalo, a depressão, de certa forma, a tristeza, os erros que a pessoa comete por vezes sem querer, coisas escandalosas, constrangedoras. Depois vamos ver o rei de copas. O rei de copas significa sempre um homem, e porque tem coração, é um homem apaixonado, é um homem de bom coração, é um homem com um perfil positivo em ambos os casos. Mas no método aqui do geral, em geral é uma pessoa que tem a capacidade de amar incondicionalmente. Pode ainda vir a significar o marido, o esposo, o pai, o avô, um familiar ou um parente, ou então uma pessoa que acho que todos temos na nossa vida, alguém que nos quer tão bem, que é capaz de ter todas estas características. É aquela pessoa protetora, é aquela pessoa capaz de nos pôr a mão em qualquer situação, de nos dar ajuda, de nos proteger, de nos saber aconselhar. Esta é a explicação e o significado da carta. Os reis em geral, e não são regra única, representam pessoas de bem, pessoas com estatuto social elevado, como se fosse um rei. Uma pessoa pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser uma pessoa assim que tem um curso, um professor. Os reis em geral significam pessoas estudadas, com estudos. O mesmo vai para a característica da rainha de copas, já seja, em ambos os casos, uma mulher. Em geral, é uma pessoa boa, de bom coração, de muita emoção, de muito sentimento, uma pessoa com as mesmas características do rei. Outra coisa que eu vos aconselho é, quando forem a escolher casais, vocês escolham dos mesmos naipes para facilitar a visualização na consulta. Estão a perceber? Vocês escolhem o mesmo naipe para vos identificar como sendo o casal, ou o casalinho, como queiram chamar. Ambos os casos são pessoas de bem, são pessoas de muita emoção, de muito sentimento, são pessoas capazes mesmo de proteger, em qualquer situação, de tomar conta da pessoa, de desejar o melhor, de dar a mão, seja no que for, de aconselhar, etc. No amor pode significar, então, uma pessoa de caráter romântico, apaixonado, tá bom? Estamos a ver copas. Copas na paixão, no jogo da paixão, vem significar no vermelho aquela pessoa
ou esta pessoa que é neutra, que a gente não sabe quem é, que não marcou na consulta. Pode haver uma pessoa que se mete no meio do casal e vocês, por exemplo, numa consulta de amor, este casal teve a interferência de uma terceira pessoa, desta pessoa, que a gente não sabe no momento da consulta, que se meteu atrás do homem e que afastou o casal de uma terceira pessoa. É o que esta carta quer dizer. É uma carta neutra. No entanto, neste jogo, vocês poderão escolher o valete de copas como uma pessoa extra ou uma figura extra, que vocês escolhem o nome, ou se precisarem de aumentar uma figura, vamos supor, eu não tenho aqui a carta que vai representar o outro senhor ou a outra senhora, porque a carta dos amores só tem uma rival, então vamos usar esta como sendo rival, ou escolhendo o nome de uma pessoa extra. Se for uma consulta de uma mulher ou de um homem que está indecisa entre dois homens ou duas mulheres nos amores, vocês escolhem esta carta para aumentar a figura do tema que vocês queiram representar. Já no jogo do método comum, do geral, significa um jovem. E os jovens são o quê? São irresponsáveis, são pessoas que não são capazes ainda de saber exatamente o que é que querem da vida, ou de assumir ou vir assumir responsabilidades. Se for um filho, um sobrinho, um neto, se for uma criança, pode representar um menino, estão a perceber? E pode ser o filho, o sobrinho, o neto, o afilhado, mas também pode ser um namoradito para passar bem, para apaixonado, para passar uma paixãozita, mas que não vai ter futuro. Também pode significar um projeto novo, uma coisa nova, pelo facto de representar jovem, jovialidade. É de bom coração, tem bom sentimento, mas ainda não está preparado para saber exatamente o que quer da vida. E se for num relacionamento, é o amante, é o apaixonado, mas vai ser só amante, não vai construir. Tá bom? Espero ter-me explicado bem. Com respeito a copas, seguimos com o 10. O 10 de copas, tanto no vermelho como no amarelo. E aqui eu vou frisar que esta carta é adicionada a partir de agora também para o método dos amores. Antigamente eu não usava este 10 no método dos amores, lembram-se? O 10 não entrava no método dos amores. E a partir de agora vai entrar, porque vai apresentar-se como sendo a carta de surpresas, ok? Uma paixão que chega de surpresa, por exemplo, uma paixão que chega de surpresa. Mas estas surpresas serão boas ou más, dependendo das cartas próximas. Também poderá ser surpresa, poderá ser uma coisa agradável, poderá ser uma prenda, mas lá está. Surpresa é sempre surpresa. Também significa imprevisto. Uma coisa que a pessoa não espera e que vai depender de ser agradável ou não, segundo o que tiver na mesa e nas cartas próximas. Agora, o 8 no vermelho vai representar uma jovem rapariga. E no 8 amarelo vai representar paixão, ou uma rapariga, atenção, não no sentido de uma leviana, não, vai ser uma jovem do sexo feminino, uma pessoa ainda relativamente nova,
e pode significar o sexo feminino, mas também significar paixão. Paixão também no sentido de projetos. Eu gostaria, ou eu sou apaixonada por vir a construir a casa dos meus sonhos. Eu estou apaixonada com o meu trabalho. Eu estou apaixonada com o meu novo carro, com o meu novo projeto do meu trabalho. Se for um artista, eu sou apaixonada por este trabalho que eu estou agora a fazer. É paixão também, seja de tesão como generalizado, tá bom? É o que o 8 quer dizer. O 9 vão usar também a partir de agora como a afirmação, a concretização, a realização, a vitória, e tudo isto vai significar em ambos cores, vermelho e no amarelo. Quando sair o 9 quer dizer que vai se realizar, que vai se concretizar. Está bem? Vai se realizar, por exemplo, aqui poderia significar que de repente vai se concretizar um novo amor, ou um amor que chega de repente. Estão a perceber? De surpresa, no imprevisto, a pessoa diz: eu julgo que eu estou apaixonada agora por este fulano, mas não. Se estas cartas saírem, você vai ter um outro amor que chegará a concretizar-se de surpresa na sua vida, se for no monte que vem. Se for no que já está a acontecer, é que este amor chegou a si, concretizou, realizou-se, está a acontecer, é o que este 9 quer dizer, mas foi com uma surpresa que a vida lhe deu, ou chegou assim, no inesperado, é o que esta carta quer dizer. O 7 significa crianças, em ambos também jogos de relacionamentos, bebés, filhos, surpresas, surpresas, coisas inesperadas também. O 6 aqui significa o corte. O corte também para ambos os sítios, quer dizer, a coisa não vai ter futuro. Tá bem? Vocês anotem aí, o corte em qualquer situação. Vamos supor que a pessoa está para comprar uma casa ou um apartamento e pediu um empréstimo ao banco. Se sair esta carta do lado, quer dizer que isto não vai acontecer, está cortado, não vai conseguir aquela casa. Isto é só um exemplo que eu vos estou aqui a trazer. Continuando copas, vamos ter o 5. E o 5 vai sempre mostrar ciúmes, inveja, uma terceira pessoa. Se for um casal, vai haver problemas. Se sai o 5 de ciúmes, pode ser porque a pessoa é ciumenta, ser um homem ciumento, pode ser um ciúme de doença, de vício, um ciúme doentio, um ciúme infundado, mas também pode ser um ciúme com fundamento. Pode haver uma razão para haver ciúmes no relacionamento por se ter descoberto uma outra pessoa, seja homem, seja mulher, seja lá o trio que for ou o que for. Significa a inveja, significa tudo isto. Ao lado da casa podia ser que esta família padece de uma inveja muito grande, ciúmes. Esta família é perseguida por muita inveja, por muitos ciúmes. As pessoas têm ciúmes desta família, poderia significar isto. O 4 já significa festas,
banquetes, lugares de restaurantes, comidas, bebidas, mesas fartas, ambientes de música, festivos mesmo, celebrações, também significa uma celebração. Vamos imaginar que a pessoa vai celebrar um acontecimento, vai fazer uma festa, é o que esta carta significa. E significa o banquete, sair ao lado do casamento, é um casamento que vai ter uma festa de casamento. Não vai ser um casamento só no notário ou no registro civil, vai ser um casamento com festa, com banquete, é o que esta carta quer dizer. Já na parte da magia, por ser a carta das comidas e das bebidas e das festas, das músicas, etc., significa oferendas, ofertas, ebós, malás, coisas assim neste género que estejam ligadas à religião, em que se vão fazer ofertas. E o 3 também significa simpatia. Ao lado da pessoa pode significar uma pessoa do seu agrado, uma pessoa tão simpática que você vai se sentir tão bem do lado dela, mas também pode significar simpatia de magia. E você ir fazer uma magia, ou essa pessoa estar com uma magia, e depois vai ver se é boa ou má, dependendo das cartas próximas. Mas é uma simpatia, às vezes é alguém simpático, alguém que quer agradar, alguém que lhe vai por simpatia oferecer-lhe qualquer coisa, ou um ramo de flores, ou um cartão de obrigada, uma boa notícia, uma coisinha, uma prendinha, também pode significar. Já o 2, em ambos os casos, é as tréguas, as pazes, a reconciliação, as parcerias, o casal, o equilíbrio, a harmonia, é o que isto quer dizer. Se for em termos de negócios, você vai ter um parceiro no seu negócio, você vai fazer uma sociedade, poderia ser também, e se você tiver de mal com alguém, essa pessoa vai se aproximar e você vai fazer as pazes. É o que esta carta quer dizer. Temos aqui o baralho de copas já todo e os significados decifrados. Vamos então agora passar. Desculpai, que eu tenho aqui um mosquito, não sei porquê. Ao baralho agora dos paus. No comum, no meu método comum e no geral, significa a carta da celebridade. A pessoa torna-se famosa, a pessoa torna-se conhecida. Há um projeto no mundo espiritual grande para a pessoa que por vezes a pessoa não conhece ainda, ou desconhece, ou ainda não está a vivê-lo. Portanto, a carta dos artistas, do sucesso em todas as coisas, seja financeira, seja artística, seja profissional, já seja também em ganhos materiais. Quero comprar uma casa. Se esta carta sai ao lado, significa que sim, que vai conseguir comprar. Quero comprar um carro. Esta carta sai ao lado, significa que sim, que vai comprar. Eu tenho um exame para fazer na universidade. Eu tenho um mestrado. Será que eu vou conseguir? Se esta carta sair, quer dizer que sim. É a carta do acontecimento com sucesso, com êxito. Também é a carta da abundância, da fartura. E a carta do mundo espiritual, dos guias, da luz, da iluminação, da proteção. Já esta carta, no método vermelho da paixão, é a carta dos vícios. Vícios de todo tipo. Vícios de adição a droga de rua, de maconha, do que for, de comprimidos,
de injeção, de heroína, de cocaína, todo tipo de drogas, que agora há tantas que nem vale a pena a gente pensar nisso, que é uma desgraça. Drogas e não só. Vícios alcoólicos, vícios de jogo, vícios de prostituição, vícios de sexo, vícios de todos os tipos, mas poderá representar uma relação entre um casal, vamos supor, que não se entendem. Às vezes até gostam um do outro, mas não conseguem deslargar-se um do outro, são viciados, estão adictos um ao outro, àquela maneira de estar que não é positiva, que não é benéfica. Estão a perceber? É o que esta carta quer significar. E agora o Rei de Paus, em geral é um homem que mexe com dinheiros, é um homem que está bem de vida financeiramente, é um homem que pode até trabalhar com a parte financeira e ter negócios, é um homem que pode trabalhar num banco, enfim. Mas significa também um homem de olhos escuros, olhos castanhos, olhos pretos, cabelo escuro. Não significa apenas isto. Poderá significar ou representar uma pessoa assim. Efetivamente, vocês podem escolher esta carta para representar o elemento que vocês vão consultar, a pessoa que vocês vão consultar também. E no método geral tem o mesmo significado. A dama também. Em geral são pessoas de bem, são pessoas que, apesar de serem endinheiradas, são pessoas que podem de facto ter olhos escuros, cabelo escuro, até a pele pode ser um bocadinho escura também, aquela característica do moreno latino, e serem pessoas que trabalhem, que são trabalhadoras e que tenham uma posição de financeira, digamos que boa. Já o valete de paus, nos dois casos, seja vermelho ou seja o tom amarelo, também terá o mesmo significado. Poderia representar um jovem, também com características de olhos escuros, cabelo escuro. Podia ser o filho, ou poderia ser o consulente com um perfil jovem, ou poderia ser este consulente tem um filho, ou esta consulente tem um filho, ou a pessoa ter um espírito de jovem, juvenil. Poderia ser um rapaz que poderia trabalhar num banco ou numa instituição financeira também. O 10, tanto no vermelho como no amarelo de paus, significa as transações comerciais. E as transações comerciais, empréstimos, cheques, financiamentos, inversões, investimentos, compras, vendas, coisas, transações comerciais. Comprar, vender, ganhar, significa dinheiros que podem ser vindos por jogo, podem ser vendas, depende. Se estivesse ao lado de uma casa, seria a compra de uma casa ou a venda de uma casa. Isto a título de exemplo. Se tivesse esta carta junta com esta, é muito dinheiro. Ou é um negócio muito grande, ou é um jogo de lotaria muito grande, ou é uma fortuna, uma herança. Também significa herança, tá? É tudo o que tem a ver com dinheiros. Basicamente, dinheiros significativos. Dinheiros a partir já de 1000 para cima. O 9 é a carta do casamento, em ambos os casos. É a carta dos compromissos. Se fosse este casamento ao lado destas 3 cartas, ou na proximidade destas duas, significa que a pessoa vai ter
um acontecimento ou um compromisso que a vai enriquecer, é um compromisso grande, um sucesso muito grande, um acontecimento muito grande, mas poderia ser um casamento muito rico, a pessoa vir a ser muito rica através do tal casamento, uma união que lhe traz uma riqueza profunda, casar com alguém muito rico ou vir o casal mesmo futuramente a ser muito rico, é o que isto quer dizer. Como sabem, casamento é um compromisso, pode ser um casamento legal ou um compromisso apenas, também de viver em conjunto, de um casal que se junta e que não chega a formalizar legalmente o registro do seu casamento, mas vivem como casal. Significa um casal. Significa também um compromisso, e os compromissos já sejam laborais, profissionais, de negócios, etc. O 8, em ambos os casos, seja amarelo, seja vermelho, significa uma jovem morena. Pode ser morena de pele, como também com uma característica de morena de cabelo escuro, morena de latina, morena de cigana, morena de mulata, de muitas coisas. É um elemento feminino, ainda jovem, pode ser uma filha. Ao lado de um bebê, podia ser uma filha que vai ter um bebê se o bebê for nascer, ou o bebê eventualmente ser uma menina. O 7 é a carta dos benefícios, se for lido no método do amarelo, do geral. Quando sair esta carta no geral, vamos supor que é uma consulta de amor e que sai o 7 virado no amarelo, significa um benefício, uma coisa de bem. Mas, se no amor sair a carta 7 de paus no vermelho, já significa obstáculos no relacionamento, obstáculos no amor. Vamos supor, existe este casamento e esta rapariga ou esta jovem trouxe obstáculos, vai dificultar a vida a este casal, a este relacionamento. E pode significar, estes obstáculos podem significar obstáculos de vários tipos, podem ser até magias, feitiçarias, dificuldades, separações, intrigas, vai depender das cartas. O 6 é a carta da prisão. A prisão pode ser uma atadura, a pessoa estar atada à outra por um compromisso. E só é considerada uma prisão de cadeia, de algemas, de estar fechada dentro, se ao lado desta carta sair a carta da lei ou uma carta que representasse a lei. No caso aqui teria que ser o rei de paus. Teria que ser o rei de paus ao lado da prisão, significa que a pessoa vai presa, a pessoa vai mesmo estar na cadeia. Já pode ser uma cadeia depois domiciliária, porém a pulseira eletrónica e ir para casa. Isso aí depois é as outras cartas que vão dizer, as cartas mais próximas. Pode ser uma pessoa atada à outra por um compromisso, por uma promessa, por um casamento, e pode ser uma amarração, se tiver magia, se tiver feitiço, se tiver obstáculos, se tiver o corte, se tiver outras cartas, mas e depois nós vamos vendo situações uma a uma, para não nos desviarmos agora do significado e dos temas. Aqui a carta 5, já seja no vermelho, seria lida ou no amarelo como o estrangeiro, fora de casa, na rua, fora do local onde a pessoa vive, ou fora do local de trabalho, ou lá fora,
noutro país, noutro lugar, noutra cidade, fora de onde a pessoa habita, de onde a pessoa trabalha. Poderia significar o estrangeiro, um país distante. E poderia ser um indivíduo ao lado desta carta, de fora. Poderia ser um indivíduo de fora, você vai ter um amor estrangeiro, de um homem estrangeiro, ou uma mulher de fora, poderia ser uma mulher estrangeira de outro país, de outro idioma. Estão a entender? É assim que se lê. Fora de casa também muitas vezes pode significar que a pessoa vai ter que sair de casa, vai ter que ir para a rua, porque ou paga ou não paga, ou alguém discute e põe na rua, também significa pôr na rua. Vai depender das cartas próximas. O 4, já seja no vermelho ou no amarelo, vai significar leviandade, o sexo. E leviandade, também sem ser de sexo, são coisas mal faladas, mal organizadas, mal pensadas, mal construídas, é o que esta carta quer dizer. O 3, seja no amarelo ou no vermelho, significa a desordem. A desordem quer dizer que as coisas não vão estar bem. Esta desordem pode vir com violência, vai depender das cartas próximas, mas quer dizer que não estão ou não ficarão bem, ou não estão bem, ou não estiveram nunca bem. Pode significar brigas também, lutas, discussão. Desordem por traição, podia ser uma violência, uma briga grande. O 2 aqui quer dizer traição. E traição também pode significar apunhaladas, a pessoa ser apunhalada pelas costas, a pessoa ser traída por um homem ou uma mulher, se for um casal, ou uma traição por difamação, ou uma traição num negócio por roubo. Vai depender, mas traição é tudo isto e muito mais, não é? E vocês até, alguns poderão ir recorrer a alguns termos ao dicionário para poderem ver sinónimos, etc., para poderem desenvolver as vossas cartas ou os significados das vossas cartas. Temos já 2 decks, paus e copas esclarecidos nos seus significados, em ambos casos, para ler no método geral ou os significados ainda do método dos amores. Poderão espalhar as cartas depois, misturá-las todas e lerem-nas ao acaso conforme saem, ou efetivamente antes de iniciar um jogo, eu vou fazer este jogo com o padrão todo do geral para o método geral, ver como é que está, pondo as cartas todas direitinhas com a mesma cor, ou vou só consultar o mesmo baralho com as cartas todas viradas do vermelho, pondo só o posicionamento e o padrão vermelho para ler só o que for vermelho, ou ambos os casos, fica à vossa descrição, à vossa escolha. Agora vamos começar com paus. Desculpem, com espadas. O as de espadas, eu tinha-vos dito para escreverem um coraçãozinho vermelho para representar o significado do amor, quando sai o amor ao lado do amarelo direitinho, e quando sair no vermelho o coração virado, é que as coisas no amor não andam bem, estarão viradas. Mas vamos aqui explicar que no método geral esta carta significa tudo que requer documentação, papéis, contratos, projetos que requerem assinaturas, coisas importantes, já seja um aluguer de uma casa, um exame de trabalho, um exame escolar, uma pós-graduação,
um mestrado, um exame universitário, um contrato de trabalho, um contrato de arrendamento, a compra de uma casa, a compra de um carro. Entendem? É o que esta carta quer dizer no amarelo. Já no vermelho significa paixão. E se vocês estão a consultar no vermelho, se ela sair assim, a paixão está boa, está à direita. Mas se ela sair assim, quer dizer que esta paixão está mal. Foi virada de patas para o ar. Estão a entender? As coisas foram viradas e que não estão bem. Só significa paixão nos amores de enamoramento, de apaixonados. Boa se sair assim direitinha e se vocês tiverem lá posto o coraçãozinho vermelho. Se no amor sair isto assim, significa que a paixão não vai dar certo, que não vai estar bem, que o casal não se vai entender. O Rei de Espadas, em ambos os casos, tanto no amarelo como no vermelho, significa justiça, já seja religiosa, divina, como justiça terrena na terra. Pode representar um advogado, um juiz, um solicitador, um notário público. Pode significar um homem que trabalha com a lei. Um homem que trabalha, por exemplo, é uma autoridade, digamos, pode ser um polícia, um militar, um deputado, um ministro, um presidente, o que for que esteja ligado à lei. E que também poderá eventualmente vir na vida amorosa da pessoa, a pessoa vir a conhecer um homem que trabalhe com a lei, com estas características. E não só, poderá representar também Xangô ou um santo ligado à justiça, como por exemplo São Jerónimo, etc. Mas é uma carta que, sem ser de paixão, no aspecto geral, é preciso, vem como um aviso. É uma carta que convém não indispor. Entendem? Como se a pessoa evitasse problemas ou pode vir a ter problemas legais a resolver, que resolverá. Com sucesso ou não, depende das cartas e da leitura próxima. Aqui temos a Dama de Espadas. A Dama de Espadas no vermelho é sempre, sempre, sempre a rival, a inimiga, já seja um homem de perfil gay, com uma postura gay, que representa o lado feminino no relacionamento, mas que pode vir a ser uma rival, já seja a rival da mulher, também com esse perfil, e já seja um casal normal, é sempre uma terceira parte a inimiga. Porém, no jogo do método geral, se esta carta sair e também sair até assim num método de relacionamento e sair esta carta, significa, olha, esta mulher tem uma postura de ser viúva, divorciada ou separada. É uma mulher sozinha. Na parte da rival, nós temos ainda como inimiga, se as cartas ao lado desta mulher, se esta carta for do método geral, com documentação, poderá ser uma inimiga de qualquer assunto que poderia levá-la à justiça. Pode ser uma mulher malévola, estão a perceber, que leva à justiça. Pode ser uma mulher que vem a difamar, pode ir apresentar uma queixa na polícia, no tribunal contra si, com um advogado. Pode ser uma mulher mesmo sem escrúpulos, frívola, malévola, está bem? Fútil, uma mulher sem alma, sem coração. O mesmo se aplica no caso do valete de espadas. Poderá ser o rival ou o inimigo, o escroque, o mentiroso, o ladrão, o bandido, o drogado, o bêbado, tudo o que é escória, tudo o que não presta.
E nas cartas a branco significa uma pessoa que não pode confiar, uma pessoa falsa, hipócrita, que não é o que ela aparenta ser e que vem sempre trazer problemas e prejuízo, já seja nos relacionamentos, nos trabalhos. É uma pessoa que é o inimigo, pronto, é uma pessoa que não pode confiar. E significa um homem moreno ou de pele escura. O 10 de espadas. Esta carta é polémica porque não só representa o fim de um ciclo, como representa a morte. Mas, em ambos os casos, se saírem cartas positivas, copas, principalmente copas, significa que as coisas acontecem num curto espaço de tempo, brevemente. Esta carta com esta significa o fim de um contrato. E o 9 e o 10 e o 8, 9 e 10, ou 8, 10 e 9, ou 9, 8 e 10, estas três cartas em conjunto, independentemente da posição delas, significa alguém que vai morrer. Uma morte que é inevitável, uma morte física. Uma pessoa morre mesmo. Entenderam? E o 8, sozinho. Mas o 9, sozinho em ambos os casos, é uma infelicidade, uma separação. A pessoa foi infeliz, ou este contrato vai fracassar. Estão a perceber? Se a pessoa está para conseguir um contrato de trabalho, este contrato não vai sair, vai fracassar. Se for o 8, quer dizer que vai ter aqui um golpe com documentos, tem que ter cuidado. O 8 significa golpe, mas o 8 ao lado das pessoas, das figuras de pessoas, significa doença. Já seja física, já seja espiritual, já seja do foro psíquico, neurológico, pode ser um caso de nervos, de psiquiatria, pode ser uma doença física, uma doença da alma, uma depressão, por exemplo, ao lado das figuras. Mas assim, por exemplo, o 7, o 8 e os papéis significa que a pessoa tem que ter cuidado com o que ela escreve, com o que ela assina, com a documentação que ela está para assinar ou fazer, ou o contrato aceitar ou não, porque poderia vir a ter inquietudes, que é o que quer dizer o 7, andar nervosa, porque isto aqui não é coisa boa mesmo. 7, 8 e As significa contratos mal feitos, fracassos, podiam-lhe roubar documentos, podia ser inquietada por um roubo, golpe de uma documentação, poderia ser inquietação, chatices, aborrecimentos e lágrimas e raiva por um roubo de identificação, de documentação, coisas assim no género. Esta carta também significa... o 8 ao lado de copas é um golpe de repente. Copas anula sempre o significado negativo das cartas de espadas, ou atenua. Mas poderia ser de repente, de golpe, se saísse, por exemplo, cartas positivas de copas. Por exemplo, vai haver repentinamente de golpe uma reconciliação na sua casa, vai haver uma reconciliação de golpe na sua casa, uma reconciliação de golpe na sua família. O seu lar está doente, está com problemas, mas vão se equilibrar, porque o 2 também é o equilíbrio. Está bem? Não se esqueçam de anotar estas coisinhas. Voltando ao deck das espadas. O 7 são sempre chatices, aborrecimentos, gritos, inquietudes. Uma pessoa que tem um problema de origem nervosa pode gritar muito. Pode ser uma pessoa também que de origem nervosa chora muito. Estão a perceber? Traz sempre problemas, sempre lágrimas. O 6 de espadas, em ambos os casos, significa em curto espaço de tempo, ou num tempo que vai durar pouco,
ou que demora pouco, o brevemente, o tempo presente, o hoje. É o que isto quer dizer. Ou brevemente, você vai assinar um documento, se está à espera de um contrato. Eu quero saber se o contrato de trabalho chega a mim, se vai acontecer. O contrato de trabalho no que vem, brevemente. Está a perceber? Se está a jogar. Portanto, são coisas que são de pouca dura, que demoram pouco a acontecer. Ou coisas que não são para ficar ou para demorar muito tempo, não serão duradouras. Vai depender das cartas próximas e da vossa intuição. Estas duas cartas juntas, porque o 5 são enredos, querelas e chatices, poderia ter um problema com documentação, ou ter que vir a participar de um problema por escrito, enredos, disque, brigas, difamações, um contrato que não está bem elaborado, um exame que não vai sair bem, um documento que deve ser revisado porque não está bem redigido. Não assine se sair esta carta, tá bom? Mas no aspecto de amores significa muitos problemas, muitas chatices, difamações, intrigas, coisas assim muito aborrecidas e difíceis de resolver. O 4, já seja no amarelo como no vermelho, significa habitação. A habitação é o local onde a pessoa habita, mas pode significar um quarto, pode significar um quarto de hotel, um departamento, uma oficina de trabalho. Significa sempre um local físico onde a pessoa se encontra, como um quarto, um escritório, um apartamento, um hotel, etc. O 3 é a carta da verdade, da lealdade, da sinceridade, da verdade. Olha, um contrato verdadeiro, um contrato que pode confiar. A carta da confiança. Pode confiar. Aqui seria uma coisa boa. O 2 é a carta das notícias. Notícias em ambas as situações. Telefonemas. Vir a conhecer, vir alguém contar alguma coisa, vir a conhecer, ter diálogo com alguém, é o que esta carta quer dizer. Eu espero que tenham compreendido muito bem o deck de espadas, tá bom? E agora vamos finalmente entrar no de ouros. Esta é a carta dos negócios. Esta é a carta dos cursos. Esta é a carta que também indica papéis. Esta é a carta que pode indicar papéis. Papéis, documentos, pode representar telefonemas. Eu uso muito esta carta como um telefonema, uma forma de comunicação. Negócios, parcerias. Pode significar a escola, a universidade. A pessoa andar a fazer um curso. O liceu. E por aí vai. Esta carta tem imensos significados. Esta carta também significa compromissos, não é? E ainda, no vermelho, na paixão, no jogo da paixão, ou com significado para questões amorosas, é a carta das promessas. Vamos que vocês escolheram estas duas cartas, aqui,
como sendo o cigano e a cigana, o casal que vai consultar, porque vocês lembram-se que eu disse que podem escolhê-las como sendo o cigano e a cigana também. Vocês escolhem isto como representando um homem e uma mulher na consulta. E esta carta poderia representar que esta mulher venha telefonar ou enviar um e-mail escrito, ou um papel escrito, ou uma carta, significa também cartas, a este homem. Ela à procura dele, ou ela a vir telefonar-lhe a ele, ou vice-versa. Estão a perceber? Ou ele já está de costas para ela, já não quer saber dessa cigana. É o que estas cartas poderiam também querer dizer. Esta é a carta que representa o consulente, o rei, e ainda poderia representar um homem rico, um empresário. Poderia representar negócios, corporações, empresas, se quiserem fazer em termos de negócios, de profissão, como se fosse um homem dono deste negócio, ou fazerem negócio com este homem. Em geral, este homem é um homem poderoso, rico, mas também poderia representar um homem de idade, um homem já com mais experiência de vida, um homem já com muita sabedoria. Podem escolhê-la para representar o avô por ser um homem mais velho, mas é um homem endinheirado, a não ser que vocês marquem como se fosse a pessoa que vocês vão consultar. O mesmo para a dama. Em ambos os casos, vermelhos ou amarelos significam um homem e uma mulher. Mulheres mais velhas e homens mais velhos. Pessoas com um estatuto económico bom, donos de negócios, empresas, etc., corporações, enfim, coisas neste género. Mas também poderiam escolher para representar cigano a cigana, como sendo as pessoas da consulta, tá bom? Em geral são pessoas de pele branca, ou de olhos claros, ou de cabelos pintados claros. Já o valete é a carta do mensageiro, mas se for apenas no aspecto do método geral que eu uso como a mensagem. Alguém vem lhe contar uma notícia, alguém vem com uma mensagem de outra pessoa. Porém, se for a sair no vermelho, no jogo do amor, ou se sai assim num jogo até normal, que vocês escolhem ler como o significado do amor, significa um homem, significa o próprio consulente. Estão a perceber? Significa o próprio consulente. Mas poderia também ser representada como o mensageiro, as notícias, os telefonemas, as mensagens, os correios. E ao lado de um joker poderia ser um Exu, porque é o mensageiro. Estão a perceber? O 10 de ouros é uma carta muito boa, é a carta das novas oportunidades, de mudanças. Mas estas mudanças vêm para melhor, a não ser que seja ao lado desta mudança cartas negativas de espadas, tipo o 8 de espadas. É uma mudança que é forçada a acontecer de golpe, com um desgosto profundo, com uma dor profunda. Se for uma carta, por exemplo, o 9, numa viagem, a pessoa, o 9 de espadas ao lado desta, podia a pessoa numa viagem ter um fracasso, uma infelicidade, um acidente, ou as coisas não correrem bem. Estão a perceber? E eu uso muito o 10 ao lado do 9,
de espadas ou o lado do 10 de espadas como a viagem do fim, como morte. Eu também faço a última viagem, como se fosse uma morte. Estas mudanças podem ser de casa, podem ser de país, podem ser de trabalho, mas são sempre mudanças que vão dar abertura a novas oportunidades para coisas muitíssimo melhores, portanto radicais, com exceção de não estarem lá ou se estiverem as cartas negativas. O 9 de ouros são os atrasos, coisas que chegam a acontecer mas que demoram, ou coisas que já vêm muito demoradas desde trás, já vêm lá atrás, a pessoa já espera há muito tempo que aconteça, já seja uma chamada telefónica, ou que o namorado venha procurá-la, ou que o ex-marido volte a vê-la, ou que o ex-namorado volte para ela, ou que ela tenha notícias, ou ainda no campo financeiro, são pequenos dinheiros, nunca superior a 1000, que a pessoa acaba recebendo. Não é nenhuma fortuna, mas a pessoa recebe. Se alguém deve dinheiro, está atrasado, mas vai receber. Vamos dizer que a pessoa está à espera de conseguir este trabalho. Ele vai acontecer, mas não com a rapidez que a pessoa chega. Se esta carta for um trabalho, vai conseguir com atraso, com um bocadinho de demora. É como se fosse... A pessoa tem que esperar, tem que ter paciência. Acontece, mas demora. Vamos supor que a pessoa está à espera de um resultado, de um exame, ou de um emprego, ou de qualquer coisa. Acontece, mas com demora, com certa dificuldade. Não é impossível, é possível, acontece, mas com esforço, com demora, com obstáculos. Também significa uma certa obstáculo, desvio, etc. Eu relaciono esta carta muito a desvios também, porque o desvio não é o impedimento. Às vezes a pessoa consegue chegar lá, mas com um determinado atraso, bem? Também significa desvios. Eu analiso muito como desvios também. Mas é dinheiro que a pessoa espera receber e recebe, mas com demora. Ou se alguém deve dinheiro a si, esta carta poderia significar os papéis do dinheiro que lhe devem, ou um cheque. Ele vem com demora. O 8 é a carta do movimento, dos caminhos. A pessoa pode andar na rua e se tiver um fracasso, o 9, por exemplo, podia magoar-se ao caminhar, já seja de moto, de bicicleta ou a pé, isso vai depender. Poderia significar isso. Significam os caminhos. E depois vem ou foi, vai depender da posição das cartas ou no que vem a caminho. Está a andar o processo ou vem a chegar um trabalho, vai depender. Estão a perceber? Ou está para chegar uma carta. Entendem? É assim que se vê. Deslocação é movimento e podem marcar esta carta como sendo carros, barcos, aviões, tudo que se movimenta e mexe, como motas motorizadas, trucks. Se quiserem comprar e ver se conseguem a compra ou não, escolhem esta carta, por exemplo, para isso. Está bem? O 7 são decisões importantes, porque senão não saíam no jogo. A pessoa às vezes é forçada a escolhas. Para se ter uma coisa, perde-se outra, porque não se pode ter duas ao mesmo tempo, por exemplo. Ou são acontecimentos, ou está para haver uma decisão a nível profissional para si, se isto for a profissão da pessoa. Ou está para decidir um novo negócio, ou está para decidir sobre um novo trabalho, ou se você fica nesse trabalho que tem agora, ou se uma decisão de uma promoção poderia ser ou não. Por exemplo, esta carta sendo a carta de trabalho, se saísse o 9 de espadas, era o fim, era o desemprego. Entendem? É assim que se vê.
O 6 aqui é carta de dinheiros. Dinheiros acima de 1000. Podia ser uma pequena riqueza. Não fortuna. Fortuna seria se estivesse esta carta do lado. Uma riqueza muito grande. Aqui é o sucesso máximo. Estão a perceber? E também, se saísse assim junto, esta é a carta no vermelho, que eu esqueci-me de vos dizer, que significa a boa sorte, a boa fortuna. E se for riqueza e boa sorte e boa fortuna junto, é fortuna mesmo, é riqueza grande mesmo que vai acontecer, tá bem? E o 5 é a carta da sedução, do cortejado. Alguém vai cortejar, alguém vai seduzir, mas também pode ser a tentação. A pessoa ser tentada, ser seduzida. Tem que prestar atenção às cartas próximas para saber se é coisa boa ou coisa má. O 4 é sempre a separação. O casal separa-se. A separação, se houver um negócio, vai ter que dividir, vai ter que separar. É a carta da divisão, é a carta da separação. Se tiver uma parceria, finda. Aqui é o fim também. Olha, esta carta 4 ao lado do 2, que é a carta do casamento, do compromisso, do casal, do par, a separação do casal, o fim do casal. Ou uma notícia de um divórcio ou de uma separação de um casal. Pode ser de um casal amigo também, um familiar. Estão a entender? Aqui poderia ser um convite de um casamento. Lembra-se que eu disse que esta carta eu uso muito como sendo papéis? Cartas também. Poderia ser um convite para um casamento. Uma comunicação de um casamento. Disse que também poderia representar um telefonema, mensagens, correio, eletrónico, papéis, etc. E poderia, se escolherem para negócio o tema, poderia ser uma sociedade de um negócio entre duas partes, duas pessoas. E o 3 é o amor. O 3 de ouros em ambos os casos é o amor. E pronto, eu espero que tenham gostado deste segundo vídeo com o novo baralho e vocês, uma vez mais, vão ter a oportunidade de preparar, então, agora, um baralho mais completo para que possam usar um só baralho com as mensagens todas num só baralho, e eu vou passar a fazer um terceiro vídeo. Eu espero que gostem, ponham lá então um like, por gentileza, se é que gostam, se acham que esta aula está a ser útil, e compartilhem o máximo que puderem e eu vou continuar. Qualquer coisa que queiram comentar, podem comentar mesmo no vídeo, nos comentários do vídeo, e eu poderei responder dentro das minhas possibilidades, e o que eu puder fazer eu tomarei em questão a situação para poder-vos ser mais útil, explicar, ajudar de uma forma benéfica ou o que for necessário ou solicitado. Se quiserem consultar comigo ou se me quiserem aconselhar a alguém, o meu telefone é +1 786 259 3936. Obrigada e até já ao próximo vídeo número 3. Boas práticas, não esqueçam do like, de compartilhar e subscrever.
Obrigada.